Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, meus queridos alunos? Hoje vamos a mais uma aula de neuroanatomia. Hoje eu vou falar sobre osteologia do crânio, não é? Sobre os ossos do crânio, e fazer algumas correlações da anatomia com a fisiologia, conversar um pouco sobre isso. Vamos compartilhar aqui nossa tela, né? Tá aqui a nossa telinha compartilhada. Aqui nosso primeiro slide, não é? Mostrando um modelo de crânio. Esse é um modelinho que vendem na internet, não é? Com os 22 ossos do crânio. Achei isso uma coisa bem interessante. Bom, vamos lá, vamos começar a conversar sobre a osteologia do crânio, tá? Primeiro, o crânio é constituído por 22 ossos, tá? 22 ossos, eu não estou contando os ossículos que nós temos na orelha média. Eu não estou contando martelo, bigorna e estribo. Se eu contar os ossículos, nós temos martelo, bigorna e estribo de um lado e mais martelo, bigorna e estribo do outro, não é? Nós temos mais 6 ossos, mais 6 ossículos, não é? E aí nós teríamos 28 ossos, tá? Sem sombra de dúvida, a estrutura mais complexa em termos ósseos, não é, que nós temos no nosso corpo. Não temos nada parecido. Depois vocês vão ver todas as junções, todos os arranjos que tem ali. Por isso que uma fratura craniana, uma lesão do crânio, um trauma crânioencefálico, ele é uma coisa bem complexa, assim, de ser restaurado, tá? Vai ser formado por duas estruturas. Uma é o neurocrânio, tá? E outra é a face propriamente dita. O neurocrânio é tudo aquilo que está relacionado com o encéfalo, tá? Isso é o neurocrânio, tá? E a face, a gente vai ter tudo que está à frente, não é, desse neurocrânio, tá? Não são ossos muito grossos, muito pelo contrário, os ossos que compõem, não é, o crânio são ossos finos, não é? Porém, proporcionalmente, eles são bastante resistentes, tá? Proporcionalmente ao seu peso, eles são muito resistentes, tá? Tanto que, por exemplo, aqui essa parte do osso temporal a gente chama de rochedo temporal, tá? Como se fosse uma rocha, é difícil penetrar por ali, tá? Então, assim, o grau de resistência da caixa craniana é muito grande. Não é para ser invadido, é para proteger o encéfalo mesmo, tá? E para não quebrar e para manter aquele encéfalo isolado mesmo. Então, esses ossos são muito resistentes, tá? Bom, neurocrânio, que está envolvendo o nosso encéfalo, tá? Nós temos 8 ossos. 2 são pares, né? Tem dos dois lados. Nós temos o parietal e o temporal. Aqui eu estou só mostrando os nomes, depois eu vou mostrar, a gente vai ver isso em figuras várias vezes, tá? O parietal e o temporal, tá? São dois ossos parietais, o esquerdo e o direito, e são dois ossos temporais, o esquerdo e o direito, tá? Aqui no caso, o direito e o esquerdo, né, para mim, tá? Bom, ossos ímpares, frontal, tá? Osso occipital, tá? E dois ossinhos que estão mais internalizados ali, que é o esfenoide e o etimoide. O etimoide é um mais ossinho mesmo, né? Mas o esfenoide é um osso razoavelmente grande, tá? Então, esses são ímpares. Então, aqui nós vamos ter 4, né? 2 parietais e 2 temporais, mais 4 ossos ímpares, formando 8 ossos. Tá? Isso é o neurocrânio. Depois, nós temos os ossos da face. Tá? Aí nós vamos ter o quê? Nós temos a maxila, aqui, essa região aqui, não é? Nós temos o zigomático aqui, tá? nas maçãs, não é? Do rosto. Nós temos o osso nasal, tá? Nós temos o osso lacrimal, lá dentro do globo ocular, não é? Nós temos o osso palatino no final do palato lá, não é? E nós temos na cavidade nasal os ossos, o concha nasal inferior, tá? E todos esses são pares, então tem uma divisão, né? Maxila esquerda e direita, 2 zigomático, 2 ossos nasais, 2 lacrimais, 2 palatinos e 2 concha nasal inferior, tá?
Os ímpares, nós temos a mandíbula, que é o único osso móvel que nós vamos ter na face, tá? Mandíbula que se movimenta, tá? Que eu tenho uma movimentação, não é? E tem o vômer, que é o osso que vai ficar na base, não é, da cavidade nasal. A gente vai ver ele detalhadamente. Então, são 14 ossos mais 8, não é? São formando 22 ossos. Se nós contarmos os ossículos da orelha média, aí acabam sendo 22 mais 6, acabam sendo 28. Tá? Bom, como é que a gente vai ver essa aula? A gente vai ver essa aula assim, ó. Eu coloquei aqui, eu vou colocar em algumas figuras, nas primeiras figuras eu vou ter o quê? Ossos que pertencem ao neurocrânio, ossos que pertencem à face propriamente dita, tá? E aqui esse ó é outras estruturas, tá? Que eu acho que são interessantes que a gente dê uma olhada nelas, tá? Por figura. Então, essa aqui é uma vista, a gente está olhando de frente, não é uma vista frontal desse crânio, e vamos ver o que a gente consegue observar, tá? Primeiro, o osso frontal, aqui. Por que tem esse 1 aqui? Porque é um osso frontal só. Parietal aqui tem 2, temporal tem 2, o 2 e o 1 é relativo ao número de ossos que tem. Então, o osso frontal, tá aqui, ó. Esse osso aqui, ó, em amarelo aqui, ó, isso aqui é o osso frontal, tá? Que vai formar a nossa testa, tá? Ossos parietais, esquerdo e direito. O que é o osso parietal? Esse aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, em rosinha aqui, ó, tá? Isso aqui é a região parietal, tá? Osso temporal, dessa região das têmporas aqui, ó, tá? O osso temporal é esse osso aqui, ó, tá? Aqui está o temporal, tá? Esquerdo e direito, tá? Esfenoide, tá? Esse osso é um osso mais internalizado, que ele tem um formato de uma borboleta. Depois a gente vai ver esse osso sozinho, vocês vão ver ele com esse formato de borboleta. Então tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse osso aqui, ó, em rosa aqui, ó, no fundo do globo ocular aqui, ó, formando uma boa parte do fundo do globo ocular aqui, ó. Este osso aqui, ó, tá? Esse aqui é o esfenoide, tá? Notem que ele faz o quê? Que ele tem uma protuberância que vai até aqui, ó. Olha a protuberância aqui, ó, do esfenoide, ó. Tá? Ele tem duas asas, ele tem uma que a gente chama de asa menor e asa maior do esfenoide. Então, a asa maior do esfenoide, ela vem até aqui, ó. Isso aqui, ó, também pertence à asa maior do esfenoide, tá? Isso aqui, essa parte aqui também pertence à asa maior do esfenoide, tá? Bom, etimoide, tá? O etimoide é um ossinho que vai ter na parte de cima, não é? Da cavidade nasal, tá? Então, olha aqui, ó. Esse ossinho aqui, ó, o etimoide, tá aqui, ó. Este ossinho aqui, ó, nesse laranja aqui, ó, e que também tem essas protuberâncias aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Então, esse ossinho aqui, ó, tem essa protuberância aqui, ó. Isso aqui, ó, é o etimoide, tá? E quando a gente olha por trás, quando a gente tem uma vista posterior dessa caixa craniana, desse crânio, a gente vê o osso occipital, que atrás a gente tem o osso occipital, que também é um osso ímpar, tá? Bom, agora, ossos da face, que pertencem à face, tá? O primeiro é o lacrimal. O lacrimal é esse verdinho aqui, ó, tá? Esse verdinho aqui, ó, que vai estar na órbita aqui, ó, do olho, não é? Fazendo nessa posição aqui, ó, fazendo divisa com quem? Com o etimoide e fazendo divisa com o etimoide, fazendo uma divisa aqui em cima com o frontal, não é? E já fazendo uma divisa com esse osso bem grande aqui, ó, tá? Que é o quê? Isso aqui é a maxila, tá? Olha aqui a maxila de um lado e aqui a maxila do outro, tá? Então tá aqui, aqui tá a maxila, número 6, é esse osso aqui. Depois nós temos os ossos nasais.
Os ossos nasais, a gente tem aqui, ó. Esse azul aqui, ó. Tá? Notem que só uma parte do nosso nariz é óssea, né? Depois, de uma parte para frente, é só cartilagem. Tá? Isso é muito importante. Só uma parte é óssea e depois para frente é apenas cartilagem. Tá bom? Depois, nós temos o zigomático, tá? Zigomático que vai formar esse ladinho aqui, ó, do rosto, essa maçã aqui do rosto, não é? Isso aqui, ó. Aqui está o zigomático, ó. Tô contornando aqui o zigomático nesse azul aqui, ó. Esse aqui é o zigomático. Tá? Depois aqui eu coloquei como CNI para abreviar, não é que é o concha nasal inferior, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, o concha nasal inferior aqui, ó. Tá? Tá? A concha nasal média aqui em cima, ela pertence ao quê? Ela pertence ao etmoide, tá? Então aqui eu tenho concha nasal inferior, tá? Tem esse concha nasal inferior, tá? Depois eu tenho o vômer, tá? O vômer é um osso que fica na cavidade nasal, mas ele fica por baixo, não é? Ele fica colocado embaixo da cavidade nasal, tá? Olha aqui, ó. Aqui a parte de cima da cavidade nasal, aqui a parte de baixo, tá? Olha aqui, ó. Esse osso aqui, ó, é o vômer. Tá? Já tinha mostrado para vocês aqui, ó, a maxila. Tá? E aqui a mandíbula. Tá? Bom, outras estruturas, tá? A primeira estrutura é a glabela. A glabela é essa região aqui, ó, do osso frontal. É uma região glabela. O nome glabela vem do seguinte: pele glabra é uma pele aonde não tem pelos. Então o pessoal colocou o nome de glabela, dizendo que esta região aqui, ó, da face era uma região onde não tinha pelos. Isso não é verdade. Tem pessoas que têm uma sobrancelha que vem até aqui, ó, e aí acaba tendo pelos ali, tá? Não é uma pele glabra. Pele glabra é só a pele da palma das mãos, não é? E da sola dos pés. Isso é realmente uma pele glabra. Mas essa região ficou com o nome de glabela, tá? Essa região aqui é glabela. Na neurofisiologia ela é muito importante porque tem um reflexo que a gente avalia o sétimo par craniano neurofacial, que se chama reflexo glabelar. A gente pega um martelinho, percute ali e vê o indivíduo contraindo uma musculatura que é o orbicular, a musculatura do orbicular dos olhos, tá? Então, tem um sentido clínico muito interessante, tá? Bom, agora tem as fissuras orbitais. Olha aqui, ó. Eu tenho uma fissura orbital superior, aqui, ó, e tenho uma fissura orbital inferior, tá? Essas fissuras orbitais são importantes porque daqui a gente vai ter a saída, não é? De vasos, a saída de nervos, tem músculos que ficam ancorados aqui em volta, tá? Nessa estrutura óssea, então é muito importante. Lógico que vocês têm que pensar que a gente está vendo o crânio limpo, né? O olho vai estar ali dentro, os músculos que movimentam o olho vai estar ali dentro, os nervos que chegam até ali vão estar ali dentro, os vasos que vão até aquela região vão estar ali dentro, tá? Então, isso aqui a gente está vendo limpo por uma questão didática, mas depois a gente começa, ao longo da neuroanatomia, a colocar os elementos ali dentro para poder entender um pouco melhor. Agora a gente tem que só entender essa base de crânio, tá? Tem também o canal óptico aqui, ó, por onde passa o nervo óptico, o segundo par craniano. Tá aqui, ó. Canal óptico aqui, tá? E a gente tem uma sutura aqui, ó, entre os ossos parietais, que é a sutura sagital. Sempre lembrando que nós temos diferentes planos de corte do encéfalo. Por exemplo, cortar assim, ó, cortar assim, ó, e olhar de lado assim, ó, isso é um corte sagital. Se eu cortar assim, ó, isso é um corte coronal, tá? Se eu cortar nesse sentido aqui, ó, isso é um corte horizontal, tá? Então tem vários planos de corte, tá?
Então, a gente tem essa sutura sagital aqui, ó, que é a junção entre os ossos parietal direito e esquerdo. Tá? A sutura do lambda, né, a lambdoidea, né, essa sutura está aqui, ó. É a sutura que a gente vai encontrar entre o osso occipital, que é esse marronzinho aqui, e os ossos parietais. Só que a sutura não é, é exatamente a conexão que a gente tem entre o quê? Entre os ossos, o osso occipital e os parietais. Tá? Aqui no osso occipital a gente tem o quê? A gente tem as linhas nucais, tá? A linha nucal superior e a linha nucal inferior, tá? E tem uma protuberância occipital externa. Essa protuberância é muito interessante, ela é um bom indicativo, não é conclusivo, tá? Mas ela é um bom indicativo se é um crânio masculino ou feminino. Os meninos podem fazer o seguinte, podem colocar a mão na sua caixa craniana agora e façam o seguinte, e apalpem e vocês vão ver que vocês têm uma bolinha ali atrás, tá? Essa bolinha é o quê? Essa protuberância, tá? Essa protuberância occipital externa, tá? As meninas já não vão encontrar essa protuberância tão proeminente. Aí quando encontrar o menino, por exemplo, pega o pai em casa e faz o seguinte, um amigo, passa a mão aqui atrás e vocês vão fazer o quê? E vocês vão notar essa protuberância occipital. Não é uma regra, tá? Uma menina pode ter essa protuberância, não é uma regra anatômica, mas assim, já é um bom indicativo, tá? Bom, tem também o processo mastoide, né? Que está aqui, ó, que fica bem aqui, ó, essa região aqui, ó, tá? O processo mastoide também tem uma implicação clínica interessante, porque o processo mastoide, não é? Ali pertence ao osso temporal, né? O processo mastoide é muito interessante quando a gente faz o teste de audição, no qual se coloca um diapasão aqui, ele tem que encostar no processo mastoide para fazer o quê? Para que a onda de som passe pelo crânio. Tá? E os forames? Forames, assim, ó, eu não vou falar sobre os forames nessa aula, porque são vários forames, e ao longo das aulas de neuroanatomia, eu faço o quê? Eu vou falando sobre cada forame, tá? Por exemplo, quando eu for falar sobre os pares cranianos, eu vou falar sobre praticamente todos os forames. Os forames são buraquinhos que tem dentro do crânio, por onde passam nervos, por onde passam pares cranianos, não é? Ou ramos de pares cranianos que estão saindo dessa caixa craniana, né? Lembrando que nós temos 12 pares cranianos, por onde passam artérias, por onde passam veias, tá? Então, aqui, ó, nós temos algum forame, por exemplo, forame mentual aqui, ó, tá? Aqui o forame infraorbital, tá? Aqui o suborbital. Então, aqui são alguns forames por onde vão estar passando esses erros. Mas, assim, ó, ao longo das aulas, principalmente nas aulas de pares cranianos, a gente vai ver várias vezes a figura da base do crânio e eu vou falar sobre cada par craniano, por onde sai, qual é o forame, tudo isso vai ser explicado, por onde passa, tá? Tudo isso vai ser explicado detalhadamente, tá? Qual forame que não é um forame lacerado, que não é um forame verdadeiro, ele só aparece, ele é coberto por um tecido fibroso e ele só aparece no crânio dissecado. Então, tudo isso vai ser comentado ao longo das próximas aulas. Mas só para vocês entenderem que tem esses buraquinhos aqui e para que eles servem, tá? Bom, já temos uma boa noção dessa vista frontal, não é? Dessa vista anterior, e dessa vista posterior desse encéfalo, tá? Desse encéfalo, dessa caixa craniana, tá? Vamos dar uma olhadinha. Vamos olhar, isso aqui é muito legal, tá? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha melhor na órbita, tá? A órbita é sensacional, assim, ó. Se a gente vai ver toda a conjunção de ossos que tem dentro da órbita e tudo que sai ali por aquela órbita é sensacional, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa órbita.
Olhem a órbita aqui, ó. Só um detalhe. Olha aqui, ó. Isso aqui é a órbita, tá? Onde vai ficar o nosso olho, os músculos que movimentam o nosso olho e os nervos que vão chegar até ali. Tá? Olha aqui, ó. O frontal aqui, ó, faz parte da órbita. Ele tem uma parte orbitária, não é do frontal, que faz parte da órbita. Tá? Olha aqui, ó. Aqui em amarelinho, outro que faz parte da órbita é o quê? É o esfenoide. Tá? Aqui o esfenoide também faz parte da órbita. Tá? Olha aqui, ó. Olha o zigomático. O zigomático faz parte da órbita. Tá? Olha aqui, ó. Olhem o maxilar. Olha aqui, ó. O maxilar tem uma projeçãozinha aqui, ó. E faz parte da órbita. Tá? O osso palatino que fica no final do palato aqui, ó. Tem um pedacinho dele aqui, ó, que faz parte da órbita, tá? Nesse outro desenho aqui nem mostrava, um desenho mais simples, o desenho anterior, tá? Olha aqui, ó, esse desenho aqui nem mostrava, tá? Esse aqui já é um desenho do Netter, um desenho mais que já mostra o quê? Que já vai mostrar essa parte orbital aqui, ó, do osso palatino, tá? Olha aqui, ó, olha o etimoide, tá? Olha aqui, ó, olha o etimoide, aquele osso que vai formar a parte de cima ali da cavidade nasal. Olha que ele faz parte da órbita também, não é? E o osso lacrimal. Vamos parar para pensar quantos ossos vão compor a órbita, tá? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já parou para pensar na complexidade que é uma fratura da órbita? Ou seja, não tem, assim, o crânio não tem estrutura óssea que tenha a mesma complexidade. A complexidade é extrema. Uma fratura nessa região do rosto é muito complicada de ser restaurada. Tá? Assim, é uma coisa bem complexa. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora. Agora a gente está vendo isso limpo, né? Sem nada. Vamos só dar uma olhadinha no que passa por ali. Olha ali, ó. Olha o que vai passar. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a fissura orbital superior, a fissura orbital inferior e aqui o canal óptico, tá? Só uma olhadinha, essa aula é de crânio, não é uma aula sobre o que não é crânio, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Só uma olhadinha para a gente poder entender melhor. Olha aqui, ó. Olha o que passa aqui, ó. Na fissura orbital superior aqui, ó, vai passar o quê? Nervo lacrimal, nervo frontal fazem parte o quê? Do primeiro ramo, não é do trigêmeo, tá? O ramo oftálmico do trigêmeo, tá? Esse aqui é o primeiro ramo do trigêmeo. Nervo troclear, quarto par craniano, tá aqui, ó, tá? Passa por aqui também uma veia oftálmica superior, tá? Agora, olhem aqui, ó. Aí a gente tem o seguinte, olhem os músculos que tem aqui, ó. O levantador da pálpebra. Vocês levantarem a pálpebra, inervado pelo terceiro par craniano. Se vocês perderem a inervação do terceiro par craniano com esse elevador da pálpebra, vocês não conseguem segurar a pálpebra e vocês têm o quê? Vocês têm ptose palpebral, ou seja, cai o olho, tá? Depois aqui, ó, o oblíquo superior para fazer um movimento oblíquo do olho, tem o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Olha aqui, ó, é um músculo que está aqui. O reto superior, tá? Vocês têm um músculo reto superior que coloca o olho para cima, tá? Vocês têm um reto medial que faz o quê? Que puxa o olho para o meio, tá? Olha aqui, ó, o reto medial. Vocês têm um reto inferior que traciona o olho para baixo. Quando vocês olham para baixo, vocês estão usando o reto medial. E vocês têm aqui, ó, e vocês têm um reto lateral que faz o quê? Que coloca o olho pro lado. Quando eu coloco esse olho aqui, ó, para aquele lado lá, eu estou usando o reto lateral. Eu estou fazendo o quê? Eu estou abduzindo o olho, tá? Quando eu coloco os olhos assim, ó,
Quando eu coloco os olhos para o meio, eu estou usando o quê? Eu estou usando o reto medial. Tá? Isso tudo é só para vocês entenderem a complexidade que tem essa caixa craniana, para vocês entenderem a complexidade que tem uma órbita. Tá? É muito importante que vocês entendam essa complexidade. Tá bom? Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, do lado, uma vista lateral desse crânio, tá? Os mesmos ossos, frontal, aqui em amarelinho, aqui, ó, aqui o osso frontal. Parietal, aqui nessa, é um vermelho meio, eu não sei definir bem o nome dessa cor, mas é um vermelho entre um vermelho e um rosa, tá? Eu não vou dizer rosa, porque tem um rosinha ali, tá? Entre um vermelho e um rosa. Esse aqui é o osso parietal. Olha aqui, ó, esse temporal, meio alaranjado aqui, ó. Aqui o osso temporal, tá? O esfenoide, tá? Olha aqui, ó. A gente pode ver de lado aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho, ó, da asa maior do esfenoide. Olha como ocupa um espaço grande da caixa craniana, tá? O etimoide, tá? O etimoide a gente consegue ver aqui, ó. A parte dele aqui, ó. Dentro da órbita, ó. Tá? E o occipital, que está aqui atrás, não é? Aqui o osso occipital, que a gente vai encontrar aqui atrás, tá? Dos ossos da face, tá? O lacrimal, aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, tá? O lacrimal, tá? O osso nasal, esse aqui em azul, tá? Aqui, nessa cor roxa, aqui a maxila, tá? E aqui embaixo, o quê? Aqui embaixo a mandíbula, tá? Outras estruturas que a gente pode ver, olha aqui, ó, a fusão entre o osso frontal e o osso parietal. Nós temos uma sutura aqui, ó, que é a sutura coronal, tá? Depois, nós temos uma sutura que é a sutura escamosa, que é essa aqui, ó, que é a união entre o quê? É a união, essa sutura escamosa, ela vem aqui, ó, tá? E ela é a união entre o quê? Entre o osso temporal e o osso parietal, tá? A sutura occipito-mastoideia, que está aqui, ó, é essa sutura entre o quê? É a sutura entre o osso occipital e o temporal, tá? E aquela sutura lambdoideia, que é o quê? Que é a sutura entre o occipital e o parietal, tá? Aqui, o meato acústico externo, não é? Da orelha externa, tá? E aqui, ó, o côndilo ou processo condilar da mandíbula. Côndilos são estruturas arredondadas que se encaixam, tá? Em estruturas geralmente lisas, não é? Isso são côndilos, tá? A nossa mandíbula se movimenta porque tem um osso arredondado ali que se move ali dentro daquela cavidade, não é? E consegue fazer esse movimento com tranquilidade. Então, paciente, por exemplo, que tem problema na articulação temporomandibular, paciente que tem ATM, ele faz o quê? Ele faz uns cliques de ATM e aqueles cliques vêm aqui, ó. Vem de problemas relacionados aqui, ó, com esse processo condilar, tá? Então, essas são estruturas interessantes que a gente pode ver nessa vista lateral, tá bom? Agora, olhem aqui, ó, olhem essa vista por baixo. Eu estou olhando aqui o crânio por baixo, tá? Logicamente que aqui eu tô sem a mandíbula, né? A mandíbula não foi retirada aqui para poder facilitar a visualização, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Osso parietal, tá? Aqui, ó. Cadê o nosso querido osso parietal? Tá aqui, ó. Tá aparecendo só um pedacinho dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui o osso parietal. Olhem o temporal. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do temporal aqui, ó.
Olha o processo que tem aqui, ó, do temporal, fazendo aqui, ó, ligando o temporal ao zigomático, tá? O esfenoide, aqui por baixo, olha aqui, ó. Eu falei para vocês que o esfenoide ele tinha o quê? Ele tinha um formato de quê? Ele tinha um formato de borboleta aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso não parece uma borboleta, olha que bonito. Tá? Isso não parece uma borboleta aqui, tá? O vômer, aqui, ó, na base da cavidade nasal. A cavidade nasal vai estar mais para frente ali, tá? O vômer até nem coloquei aqui, né? Quer dizer, coloquei, mas ele pertence à face, né? Não pertence ao neurocrânio, tá? Zigomático, olha aqui, ó. Aqui está o zigomático, visto pela base. Tá? Isso aqui, pessoal, vocês têm que parar e têm que olhar, tá? Neuroanatomia tem que parar e ficar olhando, guardar isso, tá? Maxila, tá? Olha aqui, ó. Aqui está a maxila aqui, ó. Essa cor meio que roxo aqui, ó. Tá? E aqui, ó, maxila também, né? Tudo isso aqui é maxila. E aqui, ó, aqui atrás, o osso palatino. No final do palato, o osso palatino. Tá? O que é interessante que da gente ver aqui, ó, coisa que é muito, que são outras estruturas, são estruturas interessantes, não é? Aqui, ó, esta protuberância aqui, ó, do osso temporal aqui, ó, que a gente chama de processo zigomático, que liga o osso temporal zigomático, é sensacional. São dois ossos se unindo aqui, ó. O osso temporal faz essa projeção aqui, ó, e faz o quê? E vai se juntar com uma protuberânciazinha aqui, ó, do zigomático, tá? O que mais que a gente pode ver aqui, tá? A gente pode ver aqui, ó, a fossa mandibular aqui, ó, tá? Que é onde o quê? Que é onde aquele côndilo lá da mandíbula se encaixa, tá? Olha aqui, ó, que tá essa fossa mandibular. Aqui o forame magno. Tudo que está acima do forame magno, tudo que está dentro da caixa craniana é o encéfalo, tá? Então a medula espinal, tecnicamente, ela acaba aqui. Depois lá para dentro do encéfalo, passou do forame magno para dentro do forame magno é o quê? É encéfalo, tá? Olha aqui, ó, o côndilo occipital, olha aqui, tem esse formato, um formato de rim, a caixa craniana, lembre-se que ela tem que estar apoiada o quê? Ela tem que estar apoiada na primeira vértebra, tá? Ela tem que estar apoiada no Atlas, ela tem que estar apoiada no C1, na primeira vértebra cervical, mas ela tem que ser móvel, não é? Então ela tem que ter um côndilo para ter uma mobilidade. Então olha aqui, ó, esse aqui, ó, é o côndilo occipital, aonde a caixa craniana se apoia, tá? E obviamente que aqui a gente pode ver vários forames, né? A gente pode ver vários buracos aqui, ó, vários forames, forame oval, forame jugular, tem vários forames aqui que por onde vão passar diferentes estruturas, não é? Nervos, vasos sanguíneos, tá? Então, aqui a gente tem uma belíssima vista da parte de baixo do crânio, tá bom? Bom, isso aqui é um crânio cortado num plano sagital, não é? E vamos dar uma olhada nos ossos aqui, ó. De novo, frontal, aqui em amarelo, tá? Parietal, aqui, ó. Esse meio rosa, meio vermelho, tá? Temporal, aqui, ó. Esse laranja aqui, ó, é o osso temporal, tá? Esfenoide, olha aqui, ó. Aqui a gente está vendo uma parte do esfenoide, uma projeção dele, não é? A asa maior do esfenoide, tá? Agora, etimoide, tá? Aqui, ó. Aqui está o etimoide, ó. Tá? E o etimoide, ele tem o quê? Ele tem uma crista aqui, ó. Isso aqui é muito comum no traumatismo craniano, essa crista é uma ponta. É a crista etimoidal, também chamada de crista galli, como se fosse a crista de um galo. É muito comum numa lesão
um trauma cranioencefálico, essa crista galha rasgar, não é o encéfalo, tá? Isso é um acidente bastante comum, tá? Numa fratura de crânio, tá? E aqui o osso occipital, lá atrás, não é? Compondo o lobo occipital, tá? Agora, vamos ver os ossos da face. Osso nasal, tá aqui ele, tá? O vômer, que eu falei para vocês, na base do nariz, está aqui, ó. Esse aqui é o vômer. Parece pequeno até nos outros slides, né? Mas aqui a gente vê que o vômer, no córtex sagital, ele tem um tamanho. A expressão que os ossos têm depende muito do corte que vocês estão observando, tá? Maxila, olha aqui, ó. Esse roxo aqui, isso aqui tudo é maxila, tá? E mandíbula aqui, ó. Mandíbula cortada, não é serrada aqui. Aqui a gente tem a mandíbula, tá? Sutura coronal, separando o quê? Separando o frontal do parietal, tá? Sutura escamosa, separando o quê? O temporal do parietal. Sutura occipito-mastoidea, tá? Separando aqui, ó, o occipital do temporal e a lambdoideia, separando o quê? Separando o occipital do parietal, tá? E aqui a crista galha, a crista etimoidal, que eu já tinha falado para vocês. Tá bom? Bom, isso aqui é a base do crânio, tá? Vista de cima. Vocês estão olhando a base do crânio vista de cima, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Osso frontal. Aqui, ó. Em amarelo. Tá? Parietal. Tá? Parietal vai estar onde? Parietal está aqui, ó. Isso aqui faz parte do parietal. É o finalzinho lá do parietal. Tá? A parte mais de baixo do parietal. Tá? Osso temporal. Tá aqui, ó. Esse laranja aqui, ó. Aqui está o temporal. Tá? O esfenoide. Olha aqui, ó, olhando de cima aqui, ó. Esse formato de borboleta. Vocês podem cortar ele mais para cima ou mais para baixo, né? Tá? O etimoide, olha aqui, ó. O etimoide está aqui, ó. Abaixo do etimoide aqui, ó. Logo abaixo disso vai estar o quê? Vai estar a cavidade nasal. Então, o que é muito comum? Às vezes a pessoa faz um trauma crânioencefálico e ela faz o seguinte, ela faz um trauma... Aqui desse etimoide, por aqui, ó, por essa lâmina cribiforme aqui, ó, que vão sair as fibras do primeiro par craniano, do nervo olfatório. Tá? Então, o que é muito comum? A pessoa faz um trauma crânioencefálico e aí não dá muita bola para aquele trauma. E aí ela faz o quê? E aí começa a escorrer um líquido, né? E aí começa a escorrer o líquido. E aí ela pega e... Pô, mas não para de escorrer líquido, não é? Aquele líquido que está escorrendo é líquor. Não é uma secreção nasal. Aquele líquido que está escorrendo é líquor, por quê? Porque ela lesou ali a lâmina cribosa, a lâmina cribiforme, e aí começa a escorrer líquor. E como é que tu sabe? Lógico que tu vai fazer um exame de imagem, mas como é que tu sabe sem um exame de imagem que é líquor? Tu pega aquele líquido e coloca num glicosímetro. Tá? Se for uma secreção nasal, não tem glicose. Se for líquor, tem. Tu vai encontrar glicose presente ali naquele líquor, né? Numa secreção nasal, tu não vai encontrar. Tá? E aí tu vai ver se é líquor ou não, né? Se tem líquor ali ou não. Tá? E aqui, ó, a gente tem o seguinte, aqui os forames que eu tinha dito para vocês. Essa imagem, eu vou mostrar para vocês, depois a imagem que eu uso para as aulas, a imagem base do crânio acompanha todo o curso. E aqui, ó, a célula turca ou célula túrcica, que é onde faz o quê? Aonde o hipotálamo vai lançar a hipófise. A continuação do hipotálamo é a hipófise e é onde se aloja a hipófise, é nessa célula túrcica.
tá? E aqui os forames, tá bom? Bom, agora, de trás para frente, de anterior para posterior, nós temos 3 fossas, 3 cavidades no crânio. Nós temos a fossa anterior, onde se aloja principalmente o lobo frontal, tá? Nós temos a fossa média, tá? Aonde vai se alojar o quê? Aonde vai se alojar o lobo, principalmente o lobo temporal, tá? Aqui parte do lobo, uma partezinha do lobo parietal chega ali, tá? E uma partezinha do lobo parietal chega aqui atrás na última fossa, tá? Mas é principalmente o lobo temporal. E a fossa posterior, aonde se aloja o quê? Aonde se aloja o lobo occipital e também o cerebelo. O cerebelo se encaixa super bem ali naquela fossa posterior. Então é ali que vai se encaixar o encéfalo, tá? E aí aqui, ó, essa é a figura que vai acompanhar essa base do crânio aqui, ó, vai nos acompanhar em todo o curso, tá? Em toda a neuroanatomia. Lógico que agora vocês estão começando a aprender neuroanatomia, isso aqui não faz nem sentido vocês verem agora. O negócio é vocês indo aula por aula. Por exemplo, quando vocês forem estudar segundo par craniano, vocês vão ver que o segundo par craniano e a artéria oftálmica passam por aqui, ó, por esse canal óptico aqui, ó, que fica no esfenoide. E aí sai lá na frente no canal óptico, lá no esfenoide. Entra por aqui, ó, e sai lá na frente. Tá? Então, aula por aula, a gente vai vendo isso. Tá bom? Bom, aqui, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui é um crânio desarticulado. Tá? Logicamente que o crânio, esses ossos estão todos juntos, né? Estão todos fusionados. Tá? Mas aqui a gente tem um crânio, com exceção da mandíbula, obviamente, né? Então, aqui a gente tem um crânio desarticulado. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui o frontal, aqui o parietal, tá? Aqui atrás a gente tem o occipital, tá? Olha aqui, ó, com a sua protuberância em direção ao zigomático, tá? Nós temos o quê? Nós temos o temporal. Aí, obviamente, o zigomático está aqui, ó, tá? Mas o que a gente tem aqui, ó? Olha aqui, ó. Esse aqui é o que vai formar o finalzinho do ladinho ali da caixa craniana. O esfenoide, tá? O etimoide não está aqui, nem o vômer, tá? Olha aqui, ó, o osso nasal, a maxila e a mandíbula, tá? Vamos dar uma olhadinha melhor aqui, ó, nesse osso temporal, tá? Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tem uma região aqui, ó, que é uma região escamosa, que a gente chama de região escamosa. Aqui o processo mastoide, essa região bem aqui, ó, bem aqui atrás. Pouquinho à frente, a gente já vai ter o meato auditivo, tá? O meato acústico externo, não é? Aqui o processo zigomático que vai ligar ele ao zigomático, não é? Aqui a fossa mandibular, aonde vai se encaixar o côndilo, não é? Da mandíbula, né? Tá? E aqui uma região chamada de região mastoide desse osso. Olha aqui, ó. Aqui a gente consegue ver as divisões dele. Ele tem uma parte escamosa que aparecia na outra figura, não é? Depois ele tem uma parte que é relacionada ao tímpano, né? Ele tem uma parte timpânica e ele tem isso aqui, ó, uma parte pétrea, uma parte petrosa, não é? Que é essa parte em vermelho que está aqui atrás, tá? Onde fica aqui o processo mastoide, tá? Então, assim, ó, esse osso temporal, essa porção petrosa do osso temporal, toda essa estrutura aqui é muito rígida. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa quer cometer suicídio e ela faz o quê? E ela dá um tiro no osso temporal, que às vezes não passa, o projétil não passa, tá?
O paciente vai capaz de pegar a orelha média ali, ficar surdo, mas às vezes não consegue, dependendo do tipo de projétil, ele não consegue atravessar o osso temporal. Se for não for de um calibre muito alto, o projétil ele não atravessa o osso temporal, tá? Então isso é uma coisa comum de acontecer, tá? Mas não testem isso em casa, tá? Isso não se faz, tá? Olhem aqui, ó. Olhem esse osso temporal aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Aqui está o osso temporal. Aqui nós temos o pavilhão auditivo. Aqui a orelha externa. E aqui a gente chega até o tímpano. Tá? Quando a gente chega até o tímpano, a gente já pode ver os 3 ossículos que compõem a orelha média. Então a gente tem o quê? A gente tem o martelo, a gente tem a bigorna e tem o estribo, que tem exatamente o formato de um estribo, que vai fazer o quê? O som vem, faz o seguinte, bate nessa membrana timpânica, essa membrana timpânica vibra esses ossículos, tá? E esses ossículos vão fazer o quê? Esses ossículos vão vibrar uma janela, o que a gente chama de janela oval, e vai vibrar um líquido, não é? Que é a perilinfa que tem ali. E quando vibrar esse líquido, essa vibração faz o quê? Ela passa por toda a cóclea. Então, eu vibro a membrana timpânica, vibro os ossículos, eu mexo esse líquido a perilinfa e faz o quê? Essa vibração passa por toda a cóclea. Para você não aprender direitinho como é que é o processo de audição, tá? Mas o princípio é esse, tá? Bom, e aí esse som é codificado, né? Isso aí que sai pelo nervo coclear, oitavo par craniano, junto com o nervo vestibular, formando o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, tá? Aqui esses ossículos, olha aqui, ó. Martelo, tem o formato de martelo. Bigorna, tem o formato de uma bigorna. E o estribo tem o formato de um estribo, tá? Mas não pensem que esses ossos eles ficam soltos ali. Tem musculaturas que fazem o quê? Tem musculaturas que vão chegar neles e podem diminuir a vibração deles. Por exemplo, se vem um som muito alto, vocês têm que diminuir a vibração desses ossículos para não lesar o quê? Para não lesar a cóclea ou para não lesar os próprios ossículos. Então, o organismo faz o quê? Se vem um som muito alto, vocês vão contrair esse músculo aqui, ó, que é o tensor do tímpano, que vai fazer o quê? Que vai puxar o que a gente chama de manúbrio do martelo e vai fazer o quê? E vai diminuir essa vibração, tá? E vocês vão ter o quê? Vocês vão ter o estapédio, o músculo estapédio, que vai fazer o quê? Que vai puxar a platina do estribo, essa região aqui, e vai diminuir a vibração. Então, quando vocês ouvem um som muito alto, para fazer o quê? Para vocês não estourarem os ossículos, não estourarem a cóclea e diminuírem até a vibração da membrana timpânica, vocês fazem o quê? Vocês contraem essas musculaturas reflexamente para fazer o quê? Para não ter esse tipo de lesão, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Agora, vamos dar uma olhada nesse esfenoide aqui, ó. Olhem aqui, ó. Olha um esfenoide, como ele tem um formato de borboleta. Aqui uma vista superior, a gente está olhando ele de cima, e aqui a gente está olhando ele por trás, tá? Nessa outra vista aqui, ó, que é uma vista posterior. Olhando ele de cima, aqui, ó, a gente vê o quê? A gente vê que tem uma asa maior. Olha aqui, ó. Olhem a asa maior do esfenoide, tá? E aqui tem o quê? E aqui tem uma asa menor do esfenoide, tá? Se a gente olha por trás, olha aqui, olha como dá para ver nitidamente, olha aqui, ó. Olhem a asa maior, olha aqui, ó, a asa maior, e aqui a asa menor do esfenoide. E olha aqui dá para ver bem, ó, olha aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem a fissura orbital superior, por onde está passando os nervos, tá? Aqui, ó, a gente pode ver
nitidamente o canal óptico, né, por onde passa o segundo par craniano. Tá? Depois ele tem uma série de estruturas. Aqui, ó. Ele tem vários forames, tem o forame oval, tem o forame redondo, tá? Por onde vão passar nervos, tá? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o que a gente chama de corpo do esfenoide, tá? Ele tem essa protuberância aqui, ó, para baixo, não é? Que a gente chama de processo pterigoide, tá? É um osso de uma estrutura bem complexa, esse esfenoide. Tá? E aqui o etimoide, olha aqui, ó. Esse osso que vai compor o quê? Que vai compor essa parte de cima aqui do nariz e vai compor parte da órbita, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui para cima, não é? Aqui já vai estar o encéfalo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa crista gálica aqui, ó. Isso aqui que causa aquela lesão, tá? Aqui a lâmina cribiforme por onde passa as fibras do primeiro par craniano, os forames cribiformes, né? A gente chama também de lâmina crivada, ela é crivada, ela tem vários buraquinhos, né? Por aqui vai passar o quê? Por aqui passam os prolongamentos do primeiro par craniano para captar o olfato, tá? Olha aqui, ó, os seios do etimoide, olha aqui, ó, tem vários seios, tá? Várias cavidades, tá? Quando vocês fazem um processo inflamatório e fazem uma sinusite, vocês inflamam os seios, tá? Alguns dos seios que são inflamados são o quê? São os seios do etimoide, os seios etimoidais. A gente vai falar melhor sobre os seios da face, tá? Aqui a lâmina perpendicular, tá? Tá? E aqui, ó, o pedacinho dele que vai para a direção orbital, a lâmina orbital, né, em direção à órbita do olho, que é essa parte interna aqui, ó. Tá? Olha esse ossinho aqui, ó, que formato diferente, né? Que a natureza não faz, tá? Aqui a mandíbula, tá? E aqui a gente vai dar uma atenção especial na mandíbula, que vai ter a inserção dos dentes, né? Na maxila também, né? Os dentes superiores, né? O dente é uma coisa interessante, porque o dente, ele não é... O nosso objetivo não é dente, tá? O dente a gente trabalha muito mais na parte do odonto. Mas quando se faz uma extração de um dente é um osso dentro de outro, praticamente. Então, não é uma coisa simples fazer uma extração de um dente. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Um dente ele tem a coroa, que é essa parte mais externa, e tem a raiz, que é o que está o quê? Que é o que está dentro da estrutura óssea. Tá? Ele tem aqui uma parte externa, que é o esmalte, depois ele já parte para uma parte mais interna, que é a dentina, e depois a gente tem a polpa do dente. Na polpa do dente que a gente vai ter o quê? Que a gente vai ter a fibra nervosa, tá? E logicamente que o dente não está direto na estrutura óssea. Ele tem um conjunto de tecidos aqui que vai formar o periodonto, tá? Então, aqui nessa polpa que a gente tem a estrutura nervosa. Então, por exemplo, quando um dente dói, é porque essas fibras que estão aqui estão disparando, porque está inflamado, ou porque aumentou a pressão aqui, está se exercendo uma pressão sobre a fibra nervosa, tá? Então, o que é um tratamento de canal? Um tratamento de canal é fazer o seguinte, um tratamento de canal é abrir aqui e destruir essa fibra nervosa. Se a gente destrói essa fibra nervosa, não tem mais dor. A gente não tem mais como sentir dor. Então, se faz uma abertura, se destrói essa fibra nervosa com hipoclorito, que é água sanitária, tá? E aí depois que se faz um curativo ali, aí aquilo vai cicatrizar, não é? Cicatriza já sem a fibra nervosa presente ali, e aí depois se faz o quê? E depois se tapa aquele buraquinho. Isso é um tratamento de canal, tá? A grosso modo, tá bom? O pessoal da Endo, que faz tratamento de canal, se ouve isso, essa simplificação ia ficar bravo, tá? Então, olha aqui, ó. Olhem os seios paranasais. Seios paranasais é o termo mais correto. A gente fala seios da face, mas o termo mais correto é seios paranasais.
Por quê? Porque assim, nem todos estão na face, alguns pertencem ao neurocrânio. Tá? Por isso o termo correto, seios da face, não é um termo que cai muito bem. Tá? O que são seios? Isso é uma coisa que é interessante da anatomia. Tá? Seios são cavidades. Tá? Anatomicamente, um seio é uma cavidade. Tá? Um dos erros mais comuns da anatomia é a mulher dizer o seguinte: os meus seios. Eu estou com um problema nos meus seios. Tá? Ela não tem dois seios, ela só tem um seio, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o seio, é essa cavidade. Tá? A mulher tem duas mamas. Tá? Então, ela tem duas mamas e ela tem um seio aqui. Tá bom? Então, tanto que o câncer, ele é um câncer de mama. Ele não é um câncer de seio. O seio é isso aqui. Tá? Então, isso é uma coisa interessante da nomenclatura, tá? Que a gente coloca. Então, esses seios da face não são da face mesmo. O termo correto é seios paranasais, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter cavidades aqui, ó, no esfenoide, tá? No etimoide, tá? No frontal, tá? E também vai ter cavidades aqui, ó, no maxilar. Quando o indivíduo faz aquela sinusite boa, aquela, né? Ele pode fazer o seguinte, ele pode inflamar tudo isso. Aí vocês imaginem tudo isso inflamado e cheio de líquido, cheio de secreção e incomodando, tá? Então é uma coisa complicada, uma coisa chatinha, não é uma inflamação nesses sinos, nesses seios, tá? Bom, lógico que aqui, ó, o etimoidal, por exemplo, não é um só, tá? Se a gente for ver nessa outra figura aqui, ó, a gente já vê os seios etimoidais aqui, ó, tá? Já divididos, tá? Tá aqui, ó, seios etimoidais, aqui seio maxilar e aqui seio frontal. Só não aparece, não é? O que não aparece é o seio esfenoidal aqui, porque ele está mais para trás. Tá bom? Bom, a gente não nasce com a caixa craniana pronta, tá? Aquelas placas ósseas, elas têm inicialmente entre elas, até para poder crescer a caixa craniana até mais ou menos 2 anos de idade, aquelas placas ósseas têm um tecido cartilaginoso ali entre os ossos, tá? São as fontanelas. Nós temos 4 fontanelas entre os ossos que vão formar o crânio, mais ou menos com 2 anos de idade, e isso já vai estar fusionado e as suturas já vão ter sido formadas, tá? Isso são as famosas moleiras que o bebê tem, né? Porque a gente sempre cuida, não é? A moleirinha do bebê, não é? Que são essas fontanelas, que são esse tecido fibroso ali que fica entre a estrutura óssea, tá? Com o tempo vai crescendo a caixa craniana e esses ossos vão se aproximando, vai diminuindo esse tecido cartilaginoso e aí vai acontecendo o quê? Aí vai se fechando, não é? Essas suturas se adequando ao crânio que a gente vai ter em idade adulta, tá? Bom, olhem só, para que serve toda estudar neurocrânio? Por que serve estudar isso? Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem uma foto de uma senhora, tá? Essa senhora tem uma disfunção do globo ocular, tá? Tem uma disfunção na movimentação do globo ocular, uma disfunção no olho direito. Lembre-se que ela está olhando de frente para a gente, né? Então é o olho direito. E aí a gente consegue ver que o olho direito ela não consegue manter um olhar fixo para frente, não é? E que esse olho direito ele faz o quê? Ele tende a vir para o lado, vir para o meio, não é? Um tipo de estrabismo que a gente chama de estrabismo convergente. Esse olho converge para o meio. Tem 2 tipos de estrabismo. Um convergente, que ele faz o quê? Que ele converge para o meio, e um divergente, que ele vai para fora. Tá? Agora, a gente tem que pensar o seguinte:
Vocês já devem ter visto várias pessoas assim, tá? Várias pessoas que têm ou uma lesão desse nervo ou uma fraqueza, né, nessa musculatura e nesse nervo, tá? Mas agora, o que que é isso? Por que que vocês têm que saber neuroanatomia para vocês entenderem neurofisiologia, para vocês olharem para uma pessoa e quando vocês olharem para a pessoa, vocês já terem prontamente um diagnóstico, tá? Isso aqui é muito fácil de se diagnosticar, tá? Querem ver com o que vocês aprenderam na aula de hoje? Vocês já podem diagnosticar aqui, ó. O que que vocês sabem? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse globo ocular aqui, ó, está exatamente na mesma posição do globo ocular direito dela aqui, que está exatamente na mesma posição dessa figura. O olho dela faz o quê? O olho dela converge medialmente, tá? Ela tem um estrabismo convergente. Então, significa que ela perdeu a força no reto lateral. Ela perdeu a força no músculo que puxa o olho para fora. Então, ela tem força no músculo que puxa o olho medialmente, ela tem força aqui, ó, no reto medial, mas ela perdeu a força aqui, ó, tá? Nesse reto lateral. Então, esse reto medial vence e puxa o olho para o meio, tá? Qual é o par craniano que inerva o reto lateral, tá? É o nervo chamado de nervo abducente, o nervo que faz o quê? Que vai abduzir, vai. Lembre-se que eu tenho a abdução e a adução. A abdução é quando eu abdico e a adução é quando eu adoto, tá? Guardem isso. A abdução é abdicar e a adução é adotar, tá? Puxar para si, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho o nervo abducente, tá? Que sai da onde? Que está saindo daqui, ó, dessa fissura orbital superior. Aqui, ó, nervo abducente, que inerva o quê? Que inerva o reto lateral. Então, essa senhora, ou ela tem um problema do nervo abducente, uma lesão do nervo abducente, ou uma fraqueza do nervo abducente, tá? Com isso, ela não consegue contrair adequadamente o músculo reto lateral, tá? Tanto o nervo abducente, não é? Ele está o quê? Ele vai estar localizado aqui, ó, nessa fissura orbital superior, que pertence a qual que pertence principalmente a qual osso? Que vai pertencer aqui, ó, que vai pertencer ao nosso esfenoide, tá? Tem alguma fronteirinha aqui, ó, com o etimoide, e tem alguma fronteira aqui também com a porção orbital, não é? O processo orbital do osso palatino. Então, assim, ó, só conhecendo neuroanatomia, só conhecendo neurofisiologia, que vocês vão poder fazer o quê? Que vocês vão poder olhar para uma pessoa e rapidamente ter um diagnóstico, tá? Por exemplo, sobre essa moça aqui, sobre a disfunção de movimentação ocular que ela apresenta, tá? Bom, pessoal, acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de crânio, tá? Espero que tenham curtido, tá bom? Um bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Grande abraço.